Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Tema de hoje: a sociedade de consumo, o lixo e as enchentes. Por Luciano Mentros aqui no canal Pensa aí. Vamos a esse assunto tão importante para o nosso mundo atual. Primeiro é importante compreender a estrutura da degradação ambiental vigente nessa sociedade, a estrutura econômica, e social. Então nós vivemos num mundo ditado por uma ideologia chamada ideologia da sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, ela tem todo esse método aí que vocês veem aí na tela: extração, produção, distribuição, consumo e descarte, que é a retirada da matéria-prima, a sua transformação num produto industrializado, a sua distribuição para o centro de consumo, shoppings, lojas, supermercados e etc. O consumo, você vai lá, compra a mercadoria, o produto, e o descarte, que a embalagem vai ter a sua validade aí vencida, vai estragar, vai quebrar, enfim, aparentemente parece tranquilo, esse processo, só que na verdade ele esconde severas consequências ambientais já demonstradas na própria imagem, nesse excesso de lixo gerado, uma vez que vivemos numa sociedade de consumo baseada na produção de coisas. Temos inúmeras coisas, que vão contaminando, que vão preenchendo os espaços aí urbanos, e esses espaços ocupados consequentemente também ajudarão aí na produção de enchentes, uma vez que esses lixos podem ocupar as ruas, fechar os bueiros, toda a consequência social, porque o lixo, além de tudo, é uma mercadoria. Uma mercadoria ocupa espaço, e às vezes é o espaço que vai acabar ocasionando enchentes. É importante também frisar a mudança de concepção do mundo, uma vez que hoje essa questão das enchentes está mais presente, mais comum no cenário urbano, tipo a cidade de São Paulo. Mas obviamente que houve um tempo em que a maioria da sociedade tinha um outro estilo de vida, no campo. Só que dado esse mundo tecnológico industrializado, a nossa ocupação hoje principal é no cenário urbano. O cenário urbano muitas vezes não planejado, não ordenado, que constitui mais um fator para a geração de enchentes desse caos todo aí, numa cidade urbanizada, industrializada, asfaltada, impermeabilizada, edifícios, pontes e túneis. Uma estrutura que encanta muitos, mas que por um lado detona aí o nosso tecido social. Bom, é importante dizer que o mundo agrário transforma-se em conformidade com as exigências da industrialização e da urbanização, de modo que a cidade vence e absorve o campo. O tecido urbano então prolifera diante de uma nova concepção de campo, uma nova concepção de campo. Você não pensa mais naquelas famílias, nas suas pequenas propriedades de terra, no pequeno camponês. Hoje o campo praticamente é dominado por poucas famílias ricas, grandes empresas, investindo inclusive no agronegócio, e por aí vai. E aí uma citação interessante do Ottaviani no livro A Era do Globalismo: o desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo generaliza e enraiza novas formas de sociabilidade, instituições, padrões, valores e ideais que expressam a urbanização do mundo. Então essa nova estrutura de um mundo industrializado, tecnológico, urbano, traz novas formas de comportamento, novas maneiras de ser, pensar e agir, uma vez que a dinâmica da nossa existência é profundamente impactada e alterada dentro de um mundo de coisas, um mundo de coisas, e os seres ficam desejantes dessas coisas. Então nós saímos de uma questão mais natural do campo para uma questão mais artificial, que é viver nos grandes centros, nas grandes cidades. Sobre a questão das enchentes, as enchentes existem nas áreas rurais, porém de uma maneira diferente, Nas áreas rurais as enchentes ocorrem com menor frequência, pois o solo e a vegetação têm papel fundamental na evacuação da água, através da sucção, provocando menores prejuízos. Então, é uma paisagem inexistente já no cenário urbano, industrial. Então essa natureza, esse verde, essa terra, com certeza vão absorver a água através da sucção, que vai ser uma outra dinâmica de enchentes. A nossa questão principal
principal é esta aqui, na área urbana, uma área ocupada de forma desordenada, aglomerada, sem a devida estratégia dessa ocupação. Então as coisas, carros são coisas, casas são coisas. Com certeza nessa foto deve ter muito lixo espalhado aí, ocupando a entrada d'água nos bueiros. A chuva vem, não tem para onde ir, enfim, aí vai subindo e causando as enchentes. Nas áreas urbanas, portanto, as enchentes ocorrem com maior frequência e força, isso devido à interferência humana, causando grandes prejuízos. A interferência que faz aí essa ocupação do espaço urbano com pontes, viadutos, estradas, casas, e onde a natureza é totalmente ignorada, as chuvas são ignoradas, a artificialidade das relações e a inserção nesse mundo ideológico, onde a felicidade é vendida através daquilo que consumimos, que nos transforma em seres desejantes de coisas e, portanto, seres coisificados, vão produzir muitas coisas e coisas são lixo. E lixo causa um impacto avassalador no planeta, conforme as imagens, Muita coisa descartada, sem a devida consciência, sem o devido planejamento. Essas coisas vão ocupando espaço, vão enfeiando o mundo e vão trazendo aí complicações na nossa existência, na nossa vivência social, principalmente aí no cenário urbano, o lixo ajudando na produção de enchentes. Então esse impacto é avassalador, ele é atualmente destrutivo. De forma que então prevalece o predomínio do cenário urbano. Então hoje grande parte da humanidade vive no cenário urbano. O cenário urbano é um palco de diversos caos, entre eles as enchentes. E aqui cabe dizer que eu estou colocando a questão do lixo relacionada aí à enchente, mas o lixo também tem questões aí de doenças, várias outras consequências aí que o lixo produz na sociedade. Então nós saímos dessa vida do verde, do mato, de um contato mais natural, para viver uma vida mais artificializada no cenário urbano, com todas as suas consequências e os seus respectivos dramas. Para que esse modelo de sociedade também seja tão forte, ele investe em muita produção e variedade, ou seja, as coisas são produzidas em grandes escalas e em grande variedade. Então tem todos os tipos, todas as marcas, todos os preços. É um fundamento da sociedade ao consumo, então você investe na variedade, meio que para dizer para o indivíduo, olha, você não tem a opção de não comprar, nós temos aqui o produto da qualidade, no preço, do tamanho que você deseja. Então a sociedade que vive essa dinâmica, ela se torna insustentável para o planeta. E o problema não é produzir e sim distribuir. Para além de tudo, a sociedade também produz mazelas sociais, como a própria desigualdade social. Um mundo de coisas, há poucas pessoas com coisas em excesso e milhões de pessoas sem o mínimo das coisas necessárias aí para uma vida mais confortável. Então a desigualdade social é outro problema dessa sociedade de consumo, produtora de lixo e também de miséria social. De forma que nesse modelo a industrialização é um fundamento, se investe em industrialização, em tecnologia, a produção, temos que produzir, temos que produzir, consumir, descartar. Então essa dinâmica da produção é cada vez mais aperfeiçoada. E mais uma vez não se pensa realmente no outro modelo de sociedade. Então você tem hoje várias políticas aí de reciclagem, mas na verdade a consciência ambiental seria reverter um outro modelo econômico que não esse da sociedade de consumo. Então ainda assim que fôssemos conscientes, fizéssemos tudo o que nos orienta, de descarte das embalagens, de gastar menos, comprar menos, ainda assim isso não seria suficiente, porque se continuaria extraindo matéria-prima da natureza, ou seja, não se dá um freio a esse processo destrutivo. Minha recomendação de leitura no livro A História das Coisas, da natureza ao lixo, que acontece com tudo que consumimos, alguns questionamentos feitos pela obra, como deter os custos humanos e ambientais provocados pelo consumo desenfreado, e de quantos planetas precisaremos para suprir a inesgotável demanda por bens de consumo. Duas questões muito importantes. Então é preciso ter realmente um pensamento crítico, reflexivo, que se busque um novo modelo, uma nova concepção de sociedade, um novo modelo econômico,
uma vez que esse é provado ser insustentável. A sociedade de consumo tem relação direta com a produção de lixo e, consequentemente, na geração de enchentes. Sociedade de consumo, lixo e enchentes. Essa foi mais uma aula para você aqui no canal Pensa Aí.